Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a nona aula do nosso curso de Java e Programação Orientada a Objetos, né? Hoje eu vou falar de caracteres e strings, tá bom? Caracteres a gente já viu alguma coisa, né? Como tipo primitivo char, né? E hoje eu vou falar dos caracteres, falar como manipular caracteres com alguns métodos da classe que chama character. Lembro que cada primitivo tem sua classe empacotadora, né? Cada primitivo, o int tem a integer, o double tem a double, o char tem a character, o boolean tem o boolean e assim por diante, né? A classe boolean. E vou falar das strings e como elas se comportam, como elas funcionam na linguagem Java, que elas têm algumas peculiaridades, tá? Então vamos lá. Esse início de aula, a gente vai naquele modelo de eu explicando aqui na lousinha virtual e colocando alguns exemplos. Exemplos eu vou deixar para depois, tá? Bem, em Java, como eu disse, quando a gente quer armazenar um caractere numa variável, né, a gente usa o tipo char, certo? O tipo char, então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, char, letrinha, viu? Precisava comprar uma lousinha um pouquinho melhor também. Char, vou chamar de C, variável C. Como que eu inicializo essa variável C, né? Usando o literal de caracteres em Java é usando aspas simples, certo? Então esse é o caractere A, tá bom? Para fazer a inicialização via Unicode, eu não lembro de cabeça. Na hora que eu for falar os exemplos, aí a gente dá uma olhadinha, tá? Inclusive é coisa que nem tá no material. No capítulo. Qual que é o capítulo mesmo? Capítulo 8 do livro, tá? Muito bem. A partir disso aqui, a gente consegue fazer diversas consultas, vamos dizer assim, usando uma classe que chama character, o C maiúsculo, tá? O C aqui é maiúsculo. E a gente tem vários métodos estáticos aqui, a gente já aprendeu sobre métodos estáticos, né? Que vão testar algumas propriedades sobre esses caracteres aqui. Por exemplo, se ele é um caractere alfanumérico, ou seja, se ele é um dígito, se ele é um glifo, né? Do A até o Z ou um número. Se ele é um caractere de controle, se ele é um caractere de pontuação, se ele está maiúsculo, se ele está minúsculo, transformar para maiúsculo, transformar para minúsculo e assim por diante, tá? Só que o principal dessa aula aqui não é tratar os caracteres, mas sim falar das strings, né? O que é uma string, né? String com S maiúsculo, tá? String, o termo string na computação, na verdade, a gente traduz para o português do Brasil, só que a gente acaba usando o termo estrangeiro mesmo, mas a tradução é cadeia, tá? Cadeia do quê? Cadeia de caracteres. Cara- Caracteres, certo? Então, as strings são cadeias de caracteres. O que é uma cadeia de caractere? É um conjunto de zero, toma cuidado, zero ou mais caracteres em ordem. Essa ordem é a ordem que os caracteres aparecem, tá? Então, por exemplo, se eu quiser criar uma string, que eu vou chamar ela de, sei lá, nome, como que eu inicializo essa variável nome que é do tipo string? Lembrando que o S aqui é maiúsculo. Lembra, primitivo em Java são 8 tipos primitivos. O restante é tudo tipo referência que a gente chama. Todos os tipos referência, eles são grafados com letra maiúscula. E cada tipo de referência, na verdade, no final das contas, ele vai representar uma classe. Tem outras coisas, tá? Interface, enumerações, classes abstratas, mas vamos entender por enquanto como classe. E esse tipo referência, a gente grafa ele com letra maiúscula simplesmente para a gente conseguir visualmente, na hora que a gente olha no código, diferenciar esse tipo dos tipos primitivos, tá bom? É, por isso que a gente segue esse padrão. Eu posso ter uma classe que inicia com letra minúscula, o nome dele? Pode, não tem problema nenhum. O compilador não vai reclamar, mas o padrão da linguagem Java, as boas práticas, vamos dizer assim, de codificação, né, digam, nos fazem, nos informam que o ideal é grafar com letra maiúscula, tá? Eu estou falando grafar,
se a gente estivesse escrevendo, né? Mas na verdade a gente digita, né? Enfim, como que eu faço para inicializar essa... Ah, outra coisa, voltando aqui ao caractere, por exemplo, se eu fizesse isso aqui, ó, char b igual a AB, entre aspas, simples, isso aqui dá erro de compilação, isso aqui não compila. Porque o literal para caractere é um caractere entre aspas, tá bom? A não ser se for um código Unicode, aí já falo para vocês, para fazer inicialização via Unicode, seria assim, ó, char C, lembra que eu falei que eu ia revisar o exemplo? Mas eu ainda vou revisar. Contra barra U, e aí você põe o código do caractere aqui e fecha, tá certo? Mas toda essa cadeia aqui de caracteres, que não é uma string, vai representar um caractere no sistema Unicode, tá? Mas enfim, voltando aqui, né, a string nome aqui. Como que é qual que é o literal de string? Em Java, o literal de string, ele começa com aspas duplas, certo? Então, vou pôr meu nome aqui, Davi. A partir desse momento, essa variável nome está apontando, está referenciando um objeto do tipo string, onde o conteúdo dele é Davi. Tudo bem? Então, basicamente, e a gente já tem usado isso aqui lá nos prints da vida, né? No println, no print, no printf. Sempre o primeiro parâmetro, normalmente, a gente está colocando como uma string, né? Lá no printf, por exemplo, né? System.out.printf. Aí a gente passa aqui, né? A string que tem o, o formato que a gente quer, né? Opa, aqui é um D, tá? Sei lá, é aqui 10 e 15. Que não faz sentido nenhum, né? 10 igual a 15. Sei lá, algo assim. Isso aqui é uma string, ó. Tudo bem? Eu tenho aspas duplas delimitando ela, tá? E aí, a partir disso aqui, ou você passando dessa forma, ou você criando uma variável para atribuir esse valor, entre aspas, atribuir esse valor, já a gente fala sobre isso, tudo parte através daqui, tá certo? E aí tem um monte de métodos que a gente pode invocar em cima desses objetos, tá? Bem, vamos só para ficar claro aqui como que funciona algumas coisas, deixa eu dar um exemplo aqui um pouco melhor. Vou chamar de str1 aqui. Eu sei que o nome tá ruim, tá, da variável, mas mesmo assim eu vou deixar assim, tá? Só para simplificar. Vou colocar aqui que str1 é, sei lá, casa, certo? Casa. Eu vou criar uma outra string aqui, outra variável, né, que referencia uma string, str2. Eu vou chamá-la de, sei lá, mala. Estava mexendo com mala agora há pouco e me veio mala na cabeça. Como que isso aqui funciona do ponto de vista da memória, né? Como essas variáveis são tipo referência, elas não vão conter esse conteúdo aqui dentro delas. Esses dados aqui, eles vão estar em objetos mesmo. A gente ainda não está falando de orientação a objeto, mas a gente já tem alguma coisa aparecendo nas aulas, né? Só que, onde que esses objetos eles são criados? Eles são criados numa numa região da memória gerenciada pela JVM, que é chamada de heap, tá certo? E as strings, elas têm ainda um comportamento especial. Elas são armazenadas não no heap, mas uma outra região, vamos dizer assim, que é chamada de pool de strings. Aí se está dentro do heap ou não é outra questão. Mas é um pool de strings, uma piscina, vamos dizer assim, de strings. O que quer dizer isso? Vamos representar o pool aqui com esse círculo aqui, com esse quase círculo aqui. Quando eu crio uma string dessa forma aqui, usando o literal, eu vou ter casa aqui. Aqui na memória do método main, eu vou ter a variável str1 e esse cara aqui vai referenciar esse objeto aqui que está no pool de strings, certo? Bem, a string 2 vai ser a mesma coisa. Mala. A string vai ser criada no pool de string, vai ser criada, vai ser armazenada nesse pool, nessa piscina de strings. E aí, isso aqui vai referenciar aquilo lá. Bem, parece que não tem tanta novidade aqui, mas olha só agora. Se eu fizer isso aqui, ó, string str3 igual a casa, idêntico a essa aqui, tá? Com C maiúsculo. O que vai acontecer?
Vai criar um outro objeto aqui no pool de strings com esse mesmo conteúdo? Não. O compilador, ele vai, na hora de na verdade, na hora que vai executar, e eu acredito que isso aqui seja até otimizado pelo compilador, isso aqui já existe no pool de strings. Então, a variável str3, ao invés de apontar para uma nova string com conteúdo casa, ela vai apontar para essa mesma string que já existe aqui. Viu que interessante? A gente não vai ter novas strings sendo geradas e ocupando esse pool de strings quando a gente usa o literal de strings. Por quê? Algumas questões. Primeiro, você otimiza o uso de memória. Ao invés de você ter dois objetos que têm exatamente o mesmo conteúdo criados aqui no pool de strings, você tem o mesmo objeto sendo reaproveitado. Por que você pode reaproveitar objetos que estão no pool de strings, principalmente as strings aqui? Porque as strings são imutáveis. Depois que você cria uma string, durante a execução do seu programa, enquanto esse objeto do tipo string estiver no pool de string, ou mesmo que seja uma string criada no heap, que eu já mostro para vocês como que faz, aquele objeto ele não pode ser modificado. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não consigo, por exemplo, trocar no lugar do C ou no lugar do, sei lá, no lugar do S, eu colocar uma outra letra ali, sei lá, uma letra D. Aí viraria, em vez de casa, viraria cada. Entenderam? Depois que você cria o objeto, você não consegue trocar a letra, trocar o conteúdo daquela classe, daquele objeto que está ali criado. Tudo bem? Então, esse é o uso do pool de strings. E por que também tem essa memória, né? Outra questão aí de performance. Por quê? Como o string é um tipo que não é primitivo, mas é que ele é usado intensamente em qualquer programa de computador vai processar texto de alguma forma, tem essa otimização. É lógico, você vai ter mais tempo para processar essas coisas que estão num pool de strings, ao invés de simplesmente criar e mexer com alguma coisa que está no heap, tá certo? Mas você tem essa otimização de espaço e essa otimização de você não tá, você reaproveitar coisas que já existem, tá bom? Ao passo que, se eu fizer algo assim, ó, string str4 igual, aí se eu usar o operador new e fizer assim, e aqui eu passar o casa, aí essa casa ela vai ser criada no heap. Aí eu tenho outra região aqui da memória, que eu já comentei sobre ela, o heap. Aí sim, eu vou ter o objeto casa aqui. Aí a string variável str4 vai apontar para esse cara aqui. Aí toda vez que eu faço a construção dessa forma aqui, é criado um objeto novo no heap e esse aqui passa a apontar para lá e na hora que não está mais apontando, esse objeto que está no heap ele fica elegível para coleta de lixo. Não falei de coleta de lixo ainda, quando eu falar de orientação objeto de fato a gente comenta esse tipo de coisa. Tudo bem? Então, por que eu posso fazer esse apontamento, né, esse referenciamento a uma coisa, às strings que estão no pool de strings? Principalmente porque são objetos que são imutáveis. Depois que você cria, você não consegue alterar ele. Ou seja, você não conseguiria alterar a string casa através dessa referência str1 e ter o efeito colateral da str3 estar apontando para esse mesmo objeto que alterou o dado. Então você tem a garantia que aquilo ali nunca vai ser mexido. Então a classe string, os objetos da classe string, eles são imutáveis, independente da forma que você cria eles. Seja usando literal direto, que vai implicar na utilização do pool de strings, ou usando o operador new, que aí sim essa string vai ser criada no heap. Tá bom? E a partir disso, como eu disse anteriormente, né, tudo vem os métodos da classe string, tá bom? E agora eu vou mostrando para vocês os exemplos. Tem o literal também de string em bloco, que é muito útil, que apareceu acho que a partir do Java 15, se eu não me engano, e eu vou mostrar exemplos para vocês também, tá bom? Então vamos lá no código agora. Então vamos lá. Vou começar pelos caracteres. char c igual a. Tudo bem? O que eu vou fazer aqui? Agora eu vou chaveando entre o exemplo que está aqui no Moodle, ou não, o exemplo que está aqui no livro, tá? Eu não vou explorar todos os métodos, não, tá bom? Depois vocês fica a cargo de vocês dar uma olhada aqui no exemplo e tá tudo explicadinho, tá? Então, por exemplo, a classe character, ela tem um método que chama isLetter, tá vendo? isLetter.
Isso aqui vai retornar verdadeiro se o que você passar como parâmetro é uma letra, falso caso contrário. Então, por exemplo, deixa eu fechar isso aqui. Pus um sout aqui, né? Character, a classe character, ela tá no java.lang, então a gente não precisa dar um import, tá bom? Is letter, olha lá, ó, C. O que eu estou fazendo aqui? Verificando se C é uma letra. Isso aqui vai retornar verdadeiro ou falso. E veja, ele é estático. Estão vendo que eu não preciso criar um objeto do tipo caractere, desse tipo aqui, para fazer esse teste, para invocar o método, né? Quero dizer. Então, rodei aqui, ó. Olha lá. True. A letra que está letra não, desculpa. O caractere que está como conteúdo da variável C é uma letra. Então, se eu puser agora 0 aqui, aquilo ali vai ter que retornar o quê? Falso. Tá aqui, ó. A saída aqui é terrível, né, gente? O VS, eu para ser bem sincero, eu não gosto de usar o VS Code como ferramenta para trabalhar em Java, tá? Acho bem problemático, mas eu vou usar agora no começo. Depois quando a gente começar a falar de orientação a objeto, a gente vai partir para o NetBeans, tá? Outra ferramenta que, apesar dela não ser tão utilizada hoje em dia, é a minha ferramenta de preferência, tá? Então, olha lá, falso. Bem, isLetter. E aí, tem vários outros métodos. Por exemplo, isDigit vai retornar se isso aqui é um dígito ou não. Olha lá, true. Agora 0 é um dígito. Se eu puser um A aqui, falso. Tudo bem? Tá? Então, tem diversos métodos para fazer esse tipo de verificação. isLetter or digit. Tem o isDigit que a gente viu. isLowercase, se ela está em caixa baixa, se é minúscula. isUppercase, se está em caixa alta. ToLowercase é para tornar para caixa baixa e ToUppercase para ficar em caixa alta. Então, por exemplo, isA. isLowercase. O Azinho ali é minúsculo? Sim. E se eu puser um Azão? Opa. Digitei duas coisas aqui, né? Viram que dá erro? Não funciona? Olha lá. O Azão, o A maiúsculo, é minúsculo? Está na caixa baixa? Falso. Agora, ó. To lowercase. Quero converter esse caractere aqui, o conteúdo que está nele, em caixa baixa. O Azão vai ficar o quê? Azinho. Ah, mas se aqui for Azinho e eu mandar to lowercase, o que acontece? Retorna o próprio A. Estão vendo? Certo? Lembrando que a gente está falando de caractere aqui, um caractere. Quando a gente vai falar de string, aí sim é um conjunto de caracteres, tá certo? Aqui é só um exemplo, pessoal, dos parses, né, dos métodos parse que transformam strings nos primitivos, tá? Isso aqui a gente já viu aplicando, né? Parse int, parse double, principalmente, tá? Leitura, né? Aqui é um exemplo de entrada de strings. Então, por exemplo, vou criar aqui algo assim, ó. Opa. Aqui vocês já estão fazendo nos exercícios, né? Entre com o seu nome. Nome. Como que a gente fazia para ler do scanner? É scan.nextLine, né? Olha lá. O nextLine vai retornar string. Eu quero armazenar string na variável nome, certo? No final das contas, isso aqui vai ser criado de alguma forma e o nome vai referenciar ele, tá? E aí, posso pôr assim, ó. Seu nome é, vou tirar o acento. Ah, outra coisa, vou aproveitar aqui, né, ó. Printf, para colocar string no meio do printf, %s, s de string, tá? Pula uma linha aqui, ó. Então vou rodar, ó. Olha lá. Entre com o seu nome aqui embaixo. Davi, tudo minúsculo. Vou dar enter. Olha lá. Seu nome é Davi. Seu nome é Davi. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos dar uma olhada nos métodos. Aurora, eu estou ocupado. Vamos dar exemplo aqui
dos métodos da classe string, tá certo? De novo, lá como exemplo, aqui é a entrada, tá, gente? Depois vocês vão dar uma olhada no exemplo, para não ficar muito cansativo, tá? E agora, diversos métodos da classe string. Eu vou dar uma passada de olho aqui, tá? Ver os principais. Então, primeira coisa, operação de concatenação. Vou pôr aqui, ó, sobrenome. O sobrenome é Busato. Println, nome. O que vai mostrar na saída? Só o nome. Olha lá, Davi. Certo? Eu tô com uma alergia de alguma coisa. Tô com o nariz pinicando de novo. Vou dar outro print line com sobrenome. Olha lá, Davi Busato. E se eu quiser imprimir os dois? A gente já aprendeu isso, vocês já devem ter utilizado, inclusive, nas tarefas, né? Mas a gente pode concatenar mais de uma string. Quando a gente usa o mais e um dos operandos é uma string, esse mais ele não vai atuar como um operador de adição, mas sim como um operador de concatenação. Ou seja, vamos rodar aqui, olha lá, Davi Busato, tudo junto, tá certo? Como que isso aqui funciona? Assim, ó. Eu tenho a string nome com conteúdo Davi. Eu tenho a string sobrenome com conteúdo Busato. E depois lá, a gente vai ter um systemout.println, né? Estou abreviando aqui. Isso aqui, ó, nome mais sobrenome. Como que isso aqui vai funcionar internamente? Lembra lá do pool de strings? Vai criar a string Davi e vai mostrar ela, né? Depois. Vai criar a string Busato, que esse cara aqui vai apontar para cá. Vai mostrar ela depois. E na hora que eu faço isso aqui, o que está acontecendo? Vai ser criada uma outra string aqui no pool de string com tudo junto. Certo? E aí vai mostrar ela. Tudo bem? Vai ser criada uma string nova. Eu não estou alterando, eu não estou juntando, concatenando esse valor aqui ou esse valor aqui antes. Não estou fazendo isso. Está criando uma string nova sempre, tá bom? Então, a gente vai ter aqui Davi Busato. Ah, não, mas eu quero espaço. Como que eu faço? Concatena com mais uma string aqui, que é o espaço. Olha lá. Eu venho com espaço. Ah, quero fazer isso aqui e guardar numa variável. Posso? Posso. Oh, meu Deus do céu. String. Nome completo. Opa. Nome mais espaço. Sobrenome. Vou rodar de novo. Olha lá. Davi Busato. Tudo bem? Tem uma outra coisa que a gente poderia fazer, que ao invés de usar concatenação dessa forma, a gente pode usar a mesma ideia do printf. Mas como que a gente... Deixa eu sair. Eu teve um dia que eu parei de gravar sem querer, porque o OBS estava aberto, eu apertei algum atalho aqui e atrapalhou. Deixa eu ficar em outra tela para não fazer besteira. Como que eu faria para fazer essa mesma coisa usando uma ideia parecida com o printf? Assim, ó. Vou comentar essa linha de cima. A gente faz assim, ó. String, classe string, ela tem um método estático chamado format. Ele funciona igualzinho ao printf, só que ao invés de jogar na tela, ele gera uma string com aquele conteúdo. Então, poderia fazer isso aqui, ó. Alguma coisa, opa, S, né? Alguma coisa, um espaço, uma string, um espaço, uma string. E aí na primeira string eu ponho o nome, na segunda string o sobrenome. Viram que legal? Então, se eu rodar aqui de novo, olha lá, a mesma coisa. Então, não usei a concatenação. Como isso aqui funciona internamente não é problema nosso, tá certo? É lógico que você pode estudar, ver como isso aqui funciona. Mas, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é usar a mesma ideia do printf, está formatando a saída, tá bom? Olha lá, string.format é um método estático que faz isso, tá? Tá, métodos agora aqui da classe string, métodos importantes. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui no material que vale a pena eu falar. Aqui é concatenação. Ah, pode usar o operador aqui aqui ele vai ter ele vai funcionar não como
é aquele operador que vai somar e atribuir. Assim, vai concatenar na string da esquerda aqui, certo? Bem, método mais comum, um dos que você mais vai usar para trabalhar com string, length. Com os arrays, para você pegar o tamanho do array, era só length, era um atributo do objeto do array. Aqui é um método, então tem abre e fecha parênteses depois. Length retorna a quantidade de caracteres da string. Davi tem 5 caracteres. Tudo bem? Char@, esse vocês já viram também quando fazia entrada de caractere, lembra? Fazia leitura pelo scan.nextLine, ponto char@ para pegar um caractere numa posição. Char@, caractere na posição 2 aqui. Qual que é o caractere na posição 2 da palavra Davi? Outra coisa. Os caracteres nas strings, a posição deles é sempre indexado em 0. Então, Dzão, D maiúsculo, está em 0. O A está na posição 1 e o V está na posição 2. Então, aqui, se tu tiver certo, se eu não estiver mentindo, vai mostrar V ali na saída, né? Olha lá. Caractere na posição 2. E se eu extrapolar, tem caractere na posição 10 na string Davi? Não, não tem. Vai lançar uma exceção. String index out of bounds exception. Quer ver? Aqui, ó. String index out of bounds exception. Tá bom? 5 não tem também. Olha lá. 4 tem. 4 é o D no final. Olha lá. O D minúsculo. Tudo bem? Index of. Index of, ele retorna a posição. Estão vendo que tem várias versões, tá? O index of que recebe um caractere, o index of que recebe uma string. Então vamos testar o index, tá aqui tanto faz qual que você colocar, né? O index of A. Qual que é o índice do caractere A dentro da string Davi? Tá no índice 1, não é? DA. Olha lá. Se você pesquisar por uma letra que não tá, B, ele vai retornar um valor negativo. Não tem o caractere, ele retorna um valor negativo. Tá bom? Não lembro, não tenho certeza se ele garante que é -1, mas que é negativo é certeza que é negativo, tá? Porque não tem caractere de posição negativa se você não encontrar ele, tá? E você pode passar uma string também como parâmetro, tá? Você pode passar DAV. Em Davi tem DAV? Tem. Onde que ele começa? No índice 0, né? Olha lá. Então, DAV tem dentro da classe, tem dentro do objeto da string Davi? Tem. Onde que começa? Na posição 0. Concorda? Olha lá. E se de novo não tiver, ele retorna um negativo aqui, -1. Tá bom? Index of. E outra coisa, é a primeira ocorrência, tá? Sempre a primeira ocorrência que ele retorna. E se eu quiser verificar todas as letras que estão, todas as posições que determinada letra está. Aí você tem que pensar um pouquinho. Porque o index of, ele tem uma outra versão onde você passa de qual que é o índice que você quer começar a procurar. Então, por exemplo, quer ver? Todas as letras T do meu sobrenome, Busato, tá? Então, vou chamar de P aqui, P igual a 0. Enquanto, vamos fazer um do while aqui, ó. Do sobrenome. Isso aqui não tem lá, tá? Vou fazer isso aqui, ó. P, que é a posição, é igual a sobrenome, ponto index of caractere T, partindo da posição P. Então, a primeira vez que esse do vai rodar, o P está valendo 0. Bem, eu estou fazendo a busca a partir da posição 0. Eu vou encontrar o meu primeiro T. Esse T vai ser armazenado em P. Se P for diferente de -1, quer dizer que eu encontrei, não é isso? Eu vou mostrar a posição aqui, ó. Encontrou em P. Ó, tô concatenando aqui, né, ó, uma string com um inteiro. Isso aqui vai virar uma string só, tá? O inteiro vai ser transformado em string e vai concatenar com essa aqui. Enquanto P for diferente de -1. Vamos ver o que acontece?
Entrou no loop infinito, ó. Loop infinito. Por quê? Vou parar aqui. Ctrl C para parar, tá? Vai no terminal, Ctrl C. Por que que dá loop infinito? Porque isso aqui tá posição, vai retornar 4 aqui. E aí ele continua fazendo a busca a partir da posição 4. Só que eu não quero fazer a busca a partir da posição 4, porque a posição 4 é onde eu já encontrei. Então toda hora que ele buscar, ele vai achar o cara ali. Então eu ando P uma unidade para frente. Agora sim ele vai retornar 4 e 5, que é onde estão os dois T's no sobrenome. Olha lá. Posição 4, posição 5. Não é isso, ó? 0, 1, 2, 3, 4 é o primeiro T, 5 é o segundo T. Tá certo? Então aqui a gente acha todos os T's na palavra ali em questão, que é o meu sobrenome, tá? Last index of, aí ele retorna o último índice, tá? Onde encontrou. Você pode usar string. Ah, quero mostrar todos os caracteres de uma determinada string. Como que você faz? Você pode fazer assim, ó. I igual a 0, i menor que nome length, não é isso que retorna o tamanho? E aí você usa nome.char at i. Isso aqui vai retornar caractere por caractere da palavra, da variável nome ali, né? Que o conteúdo é o objeto, a string Davi. Olha lá, D-A-V-I-D. Ou então, você pode usar o for melhorado. Só que o for melhorado você não pode fazer isso aqui, ó. Isso aqui não funciona. Porque isso aqui é uma string, ela não é iterável. Como que você faz? To char array. Transforma a string, gera um array de caracteres daquela string e aí você percorre caractere por caractere. Olha lá. Esse segundo aqui é a saída daqui, tá? Tem um exemplo aqui. Método split. Vamos pôr uma outra coisa aqui, ó. Opa. Teste, teste, ABC, XYZ, teste. Eu quero quebrar essa string nos espaços. Ou seja, eu quero a partir desse conteúdo aqui gerar várias strings, só que sem os espaços. Pode P. Teste, split. O método split, ele espera uma expressão regular, tá? Só que falar de expressão regular agora acho que é muito prematuro. Basicamente, o que você vai passar aqui é o que você quer que ele usa para recortar essa string aqui, né? Que seria o split, né? Quebrar em partes. O que eu quero? Eu quero que ele quebre nos espaços. Isso retorna um array de strings, tá certo? Ó, olha o tipo aqui do retorno, ó. String abre e fecha colchete, tá vendo aqui, ó? Lá. Olha lá. Teste, teste, ABC, XYZ, teste. Ou seja, ele quebrou aqui, aqui, aqui e aqui. Gerou uma nova string com isso, uma com isso, uma com isso, uma com isso, uma com isso. Tudo bem? Você pode, lógico, atribuir isso aí a uma variável também. Você poderia fazer assim, ó. Dados, sei lá, teste. E aí aqui você usa dados. Tá bom? Olha lá. Mesmo resultado. Beleza? Não vou entrar em detalhe da expressão regular, tá? Porque, por exemplo, esse nosso caso aqui, se eu tivesse mais de um espaço aqui, já me gera, entre aspas, não é que é um problema, é uma característica. Eu estou gerando aqui como... Só para vocês verem o que eu estou querendo dizer. Tá gerando, estão vendo que tem um espaço aqui e um espaço aqui? O que tem aqui no meio é uma string vazia. Olha lá, o comprimento dela é 0. Estão vendo aqui? Ah, como que cria string vazia? Isso aqui, string vazia, tá? Não tem caractere algum, tá bom? Ah, mas se eu não, então, mas se eu quiser cortar aqui em mais de um espaço, como que eu faço? Aí você tem que usar a expressão regular de fato, tá? Contra a barra S é o símbolo de espaço. Vendo aqui que ele deixou? Ah, não, mas eu quero quebrar isso aqui. É mais um ou mais espaços. Olha lá. Mas se eu for entrar em detalhe expressão regular aqui,
São aulas e aulas para falar de expressão regular, tá? E não é o objetivo do curso, tá? E diversos outros métodos. Ah, outra coisa que é muito importante quando a gente está falando de string, pessoal, é teste. Teste de strings. Tomar cuidado. Vou pôr aqui, ó. Deixa assim. Vou pôr assim, ó. Outro nome. Sem acento, tá? Quero verificar se duas strings são iguais. Como que eu faço para verificar se duas strings são iguais? A tua ideia pode simplesmente, tua cabeça pode simplesmente pensar que isso aqui resolve. Afinal de contas, o operador para verificar a igualdade é o igual igual, né? Então, vamos forçar a barra aqui, o outro nome eu vou chamar de Davi. Agora imagina aí, vai entrar aqui, vai dar verdadeiro ou vai dar falso? E aí que é perigoso em Java essas coisas. Vai dar verdadeiro, quer ver? Por que que deu iguais? Lembra do pool de strings? Esse cara aqui foi criado, foi colocado no pool e esse aqui está apontando para ele. Na hora que esse aqui for ser criado, falou, opa, já existe uma string com esse conteúdo no pool. Então esse cara aqui vai apontar para lá. Então isso aqui retorna verdadeiro. Quer ver agora? Então você tem a impressão que está funcionando. Mas agora eu vou forçar a barra e eu vou criar essa string aqui no heap. Vai dar falso agora, quer ver? Vou pôr um else aqui, só para ter uma saída, né? Diferentes. Mas fala, mas como assim diferentes se as duas são iguais? O conteúdo das duas são iguais, mas elas não são o mesmo objeto. Então, por isso que isso aqui está retornando falso. Quando a gente usa igual igual para tipo referência, você está verificando se essas duas referências estão apontando para o mesmo objeto na memória, seja no heap, seja no pool de string, seja na pilha, o que for. Então tem que tomar cuidado. Como que eu comparo então? Qual que é a forma correta? A não ser que você queira realmente esse comportamento, mas que são em alguns casos, mas não com strings, normalmente a gente usa. Como que eu comparo duas strings? Você vai utilizar um método que chama equals. Tá vendo aqui? A string referenciada por nome, ela é igual à string referenciada a outro nome, ou seja, o conteúdo dessas duas strings é igual. Agora isso aqui vai retornar verdadeiro. Olha lá, deu iguais. Então, para comparar duas strings, equals o método. Tudo bem? Toma muito cuidado com isso. Equals ignore case, aí ele converte elas tudo na mesma caixa, né? Então, por exemplo, equals ignore case, isso aqui vai dar verdadeiro, porque as duas são iguais. Mas se eu, por exemplo, fizesse isso aqui, agora vamos fazer isso, pode ser dessa forma também, ó, tanto faz. Essa é uma string, essa é outra. Por que que elas são diferentes? Porque esse aqui começa com D minúsculo. Mas isso aqui vai tornar verdadeiro, porque ele está ignorando a caixa, né? Se está maiúsculo ou se está minúsculo. Olha lá. Tudo bem? Matches. Isso aqui, pessoal, envolve expressão regular. Depois vocês dão uma explorada no exemplo, tá? Outros métodos, isBlank para retornar se a string é branca ou não, se ela é só composta por caracteres de espaço em branco, tá aqui. Isempty, se ela está vazia, se é uma string vazia. Compare to, bastante importante. Vamos pegar aqui, mexer aqui no nome 1, nome 2. Vou pôr o nome da minha filha aqui, tá? Aurora. Como que eu faço para comparar duas strings para verificar se uma vem antes ou depois ou se elas são iguais em ordem alfabética, né? Pode usar o operador de menor, menor igual, maior, maior igual? Não pode. Quer ver? Dá erro, ó. Lembra de novo aquele exercício de colocar dois números em ordem crescente? Que eu quero colocar esses dois nomes em ordem alfabética. Como que eu faria? Menor, menor igual não vai funcionar. Como que eu faço? A gente usa um método que chama compare to. Então, vou comparar a string nome 1, ou seja, que ele está referenciando a memória, com o nome 2. Esse cara aqui, esse método, ele vai retornar um valor negativo caso esse aqui seja menor que esse,
Retorna zero se os dois forem iguais e retorna um valor positivo caso esse aqui seja maior que esse. Então, se nome1.compareTo nome2 for menor ou igual a zero, ou seja, se ele está antes ou se ele é igual, eu vou mostrar nome1, espaço, nome2. Caso contrário, nome2. Estão vendo? Bem parecido com aquele exemplo dos números, né? Tá lá, vou mostrar em ordem alfabética. Aurora Davi. Por quê? Davi compara com Aurora. Davi está depois, não tá? Em ordem alfabética. Então vai retornar um valor positivo. Porque esse cara está depois do outro. Se ele tivesse antes ou se fosse igual, retornaria igual. Se retornaria igual se fosse igual. Retornaria zero se fosse igual ou menor que zero, caso esse aqui fosse menor que o outro, tá? O compareTo é um método que ele é herdado de uma interface que chama comparable, e depois a gente vai falar disso, tá certo? Depois que a gente vê a orientação objeto, a gente fala disso. Mas que a gente for ver as interfaces, tá? Então, o contrato do compareTo, da interface comparable, é exatamente isso. Quando você implementa o método compareTo para alguma classe, ele tem que seguir esse contrato. Se um determinado objeto for menor que outro objeto, nessa relação de ordem total, você tem que retornar um valor negativo. Se eles forem iguais, você retorna zero. Se o primeiro chamador é o cara que chama, que invoca o método, for maior que o cara que você está passando como parâmetro, aí ele retorna um valor positivo. Tá certo? Essas coisas eu estou explicando aqui. Substring importante também. Método substring. Vamos melhorar o exemplo. Vamos fazer isso aqui agora. Ó. Tirar aqui. Gente, que coceira no nariz que eu tô. Método substring. O que ele faz? Ele retorna uma substring, um pedaço da string. O que você tem? Você tem duas versões dele, basicamente. Você tem uma versão onde você passa um valor inteiro. Vou passar aqui 3. Vamos rodar ver o que acontece. Olha lá, mostrou ID Busato. O que ele faz? Ele recorta a string a partir da posição 3 até o final. Quem que é a posição 3? 0, 1, 2, 3. Então, do 3 para frente. Olha lá, debusado. Ah, não, mas eu quero retornar, quero recortar um pedaço da string. Aí você passa o segundo parâmetro, que é até onde você quer que ele vai. Só que ele não vai pegar pôr 7 aqui. Ele não vai pegar esse último aqui. Ele vai até um antes. Então é no intervalo que está fechado em 3, aberto em 7. Lembra de intervalo lá da matemática? Então ele está fechado em 3 e vai até 7. Então ele pega o 3, o 4, o 5, o 6. Então, 3 é o I, né? O 4, o 5 e o 6. Então o resultado disso aqui vai ser ID espaço B maiúsculo. Olha lá. E é lógico, isso aqui você pode atribuir a uma nova variável e assim por diante, tá bom? Substring. To lowercase, to uppercase, parecido com o caractere, né? Ele converte para maiúsculo e minúsculo, string inteira. Só que uma coisa importante, pessoal, ele não converte, ele não tem que sempre pensar nisso. Vamos pegar esse exemplo aqui. Vamos. Gente, que coceira, meu Deus do céu. To lowercase. Ó, vou rodar. Tá vendo aqui? Tem que tomar cuidado que o método to lowercase, ele retorna uma string nova com tudo em minúsculo. Ele não mexe na original. Olha lá, ó. Por quê? A string ela é imutável. Você não consegue mexer na string depois que você cria ela. Você não altera o objeto. Você pode reatribuir essa variável, que é alguma outra coisa, alguma outra string. Mas aquela string que ela estava apontando, você não consegue mexer na string. Depois que criou, acabou. Não mexe mais, tá vendo? Ó? Então, apesar daqui eu ter retornado o tamanho, eu poderia fazer, lógico, algo assim, ó. Só que aí, no final das contas, eu estou reatribuindo a variável nome, certo? Então isso aqui está lá no pool de strings e criou uma string nova com tudo minúsculo. Essa aqui continua a existir, tá bom? Ó, essa aqui continua a existir. Só que eu reatribuí a referência nome nessa variável a essa nova string que foi criada. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Replace é um método que troca todas as ocorrências da primeiro caractere ou da primeira string
pela segunda. E o replace all é parecido, só que você usa expressão regular. Então, por exemplo, de novo, cria sempre string nova, tá? Replace, vou usar a versão com caractere. A, eu vou trocar por X. Então, todo lugar que tem A vai virar X. Olha lá. DX, BUZ, X. Certo? E você pode trocar como é que eu não tenho, eu não tenho aqui no meu nome, eu não tenho nenhum lugar que tem mais de uma ocorrência de uma substring, né? Mas, por exemplo, vou trocar o TTO por X. Lá, vou usar X, certo? Só que ele trocaria todas as ocorrências disso aqui. Então, por exemplo, se eu puser mais um busato aqui, ó, olha lá, tá? Toma cuidado, porque tem o método replace all, você pode cair na tentação de achar que é só o replace all que troca tudo, né? O replace all, o primeiro parâmetro dele é uma expressão regular, não é uma string ou não é um caractere, tá? Então tem essa diferença. Format a gente já viu, lá na hora que eu estava falando de, ao invés de concatenar, usar o format, né? Beleza. Agora, outra coisa legal que surgiu a partir do Java 15, se eu não me engano. Java 15? Isso, lá, a versão 15. É inicializar string usando bloco de string. Então, por exemplo, até o Java 15, se eu quisesse um texto, vamos gerar um. Não sei se vocês conhecem esse site aqui, ó. Gerador de Lero Lero. Gerador de Lero Lero. Então você entra aqui e ele gera um texto arbitrário aqui, ó. Tem até um de programador. Depois vamos pegar isso aqui, ó. Peguei esse texto, colei aqui, tá vendo? É uma coisa só, né? Se eu jogar isso aqui na tela, vai ser toda essa frase. Olha lá. Ah, não, mas e se eu quiser separar essa string em vários pedaços para eu mostrar em várias linhas? Pode fazer? Pode. Assim, ó. Vou quebrar a linha aqui, tá? Ó. Fazer assim. Vou concatenar tudo. Porque tá muito comprido, lembra da margem que eu falei lá nas primeiras aulas? Então eu vou separar aqui em várias linhas, ó. Para ficar mais fácil de eu ler, né? Como programador, fica mais fácil de eu ler aqui, ó. E eu vou colocar um espacinho aqui no fim, ó, de cada um. E esse aqui, ó. Pronto. Fica mais legível aqui para mim, né? E esse texto aqui, na hora que eu mostrar, ele continua a aparecer como um textão contínuo, né? Só que para eu ler aqui fica melhor. Ah, não, mas vou falar agora que eu quero pular a linha aqui. Aí você põe um contrabarra N aqui, ó. Quando você quer pular a linha. E aí você tem isso aqui. Mas tá vendo como dá trabalho? A partir do Java 15, o que você pode fazer? O texto ainda está na área de transferência, né? Tá. Pode fazer isso aqui, ó. Chamando de nome aqui, né? Pô, texto. Pode fazer isso aqui. Texto 2, igual. Ao invés de abrir a string com uma aspa simples, você abre com 3 aspas. 1, 2, 3. Vendo que já até fecha aqui? E aí aqui dentro, você cola o texto e você quebra ele do jeito que você quiser. Isso aqui já vai ser interpretado com um texto que tem múltiplas linhas. Isso aqui é chamado de bloco de texto, tá certo? Essa é outra forma de criar strings. Então, se eu puser o texto 2 aqui agora, olha lá, tá vendo? Tem que tomar cuidado aqui, que isso aqui é um pulo de linha também, tá vendo? Até que aparecer um pulo de linha aqui, ó. Tá? Então, se eu rodar agora, olha lá, tudo bem? E ele tem uma margem, tá? Ó, se isso aqui tiver para cá, olha lá, se tiver mais à esquerda, vai ser a margem dele, tá bom? Beleza? Então esse é o bloco de string. E para terminar essa aula, vem a ideia do parâmetro aqui do método main. Isso aqui a gente não viu. Lembra que eu falei que a gente ia falar sobre isso?
Quando o programa ele entra em execução, tem como você passar parâmetros para o programa. Qualquer linguagem de programação vai permitir isso. Você passe para o ponto de entrada do programa parâmetros via linha de comando. Em Java, por onde que esses parâmetros chegam? Eles chegam por aqui, ó. Na verdade, são esses argumentos que você passa para a linha de comando. Então, quer ver uma coisa? Só que aqui eu vou ter que compilar e executar na mão para vocês verem, tá? Então, ó, se eu fizer isso aqui, estão vendo esse parâmetro aqui do método main, o args, que é um array de strings? Se eu rodar isso aqui dessa forma, zero. O tamanho dele é zero. Se eu fizer aqui no terminal Java C, como que chama aqui? Exemplos.java. Dei Enter. Vai gerar o exemplos.class, né? E eu usar aqui Java exemplos, eu não posso ter o ponto. Olha lá. Agora veja só. Se eu rodar isso aqui e passar, estão vendo uma outra palavra aqui, teste, vou dar Enter. Olha o tamanho daquele array ali. Dois parâmetros agora. Ao invés de pôr teste 2, vou pôr outro teste. Vou dar Enter. Opa, aquele args tem 2 agora. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte. Lembra que o array a gente pode usar no for melhorado? Opa, aqui eu tenho que fazer via linha de comando, né? Então agora eu tenho que compilar de novo, porque eu mexi no código, né? Olha lá. Estão vendo? Os dois parâmetros. Então, por exemplo, eu poderia, talvez, pensar nisso aqui, fazer disso aqui uma calculadora, né? Então, quer ver? Se o tamanho do args é igual a 3, ou seja, se eu passei 3 parâmetros, eu vou verificar o seguinte. O operador 1, operando 1, vai ser arg0, posição 0 no array. Operador, vamos chamar as coisas de um jeito melhor aqui. Operando 1, operador, operando 2. Eu vou mostrar agora os três, tá? Operando 1, operador e operando 2. Operador. Certo? Então, estou verificando, ó. O tamanho é 3. Tá vindo 3 parâmetros? Tá. Vou fazer isso aqui. Salvei. Compilei. Vou rodar aqui, ó. 10 mais 2. Olha lá, mostrou o 10, o mais e o 2. É lógico, você passar valor, pode passar qualquer coisa aqui, né? Certo? Vamos assumir que está entrando certo. Agora eu vou usar um switch, é até bom que eu já mostro isso. O switch você pode usar strings também em Java, certo? Então, se o operador for mais, o que eu vou fazer? Vou pôr aqui dentro mesmo, ó. Vamos converter. Vou converter o operando 1 inteiro, o operando 2 inteiro e o operador eu vou usar para eu decidir qual que vai ser o resultado que eu vou gerar. O resultado igual a zero. Se o operador for a string mais, você pode usar string no switch em Java, tá? Isso já é uma funcionalidade bem antiga, tá? Então, nem vale a pena ficar falando de quando veio. Eu acho que foi no Java 6, ou Java 7, ou Java 8, ou Java 9, não lembro. É OP1 mais OP2. Don't break. Agora vamos fazer os outros. Se for menos, é o menos. Se for asterisco, é o vezes. Se for a barra, é a divisão. Certo? E ainda vou pôr mais um. E vou pôr um default aqui, ó. Default. Operador inválido. Algo assim. E aqui agora, depois do switch, eu mostro o resultado. Algo assim, tá?
Então vamos lá, ó. Vou compilar e vou rodar agora. Olha lá, exemplos 10 mais 2.222. Vai ter que dar 10, vai ter que dar 2.232 o resultado. Olha lá, 2.232. Por quê? Veio aqui, mostrou tudo, converteu, pegou o operador, mais resultado é o P1 mais o P2, que é o 10 número agora inteiro e o 2.222, e mostra o resultado aqui. Vamos testar os outros agora. Menos. Aqui vai dar menos 2.212, né? Olha lá, menos 2.212. Se a gente fizer vezes, vai dar 22.220. Opa! Ah, asterisco tem que tomar cuidado, que asterisco ele é caractere especial no terminal, tá certo? Então, desse jeito aqui não vai dar. Como será que eu escaparia o asterisco? Será contra a barra? Não, não lembro agora. Barra vai funcionar, tá? Depois eu vejo isso. Sei lá, 10 dividido por 2, vai ter que dar 5, né? Olha lá, 5, certo? E se eu usar um operador inválido, olha lá, operador inválido. Tudo bem? Então esse é um exemplo aqui de como processar os argumentos da linha de comando. Tudo bem? Acho que é isso, pessoal. Tem várias coisas aqui. Agora tem os exercícios, né, que envolve a utilização desse monte de método. E depois os exercícios criativos são métodos lá da JSGE para lidar com texto, tá bom? Como que imprime texto? Imprime texto vocês já até viram, tá? Mas tem o método Measure Text, que ele vai medir o texto. Então, por exemplo, para você imprimir esse texto aqui ó, alinhado ao lado direito da tela, você vai ter que saber o tamanho dele. Você tem que pegar o tamanho da tela, subtrair do tamanho do texto para você saber onde você vai desenhar ele. Desenhar no meio da tela, desenhar criativo, letra por letra, uma embaixo da outra, criativo, letra a letra embaixo da outra, só que alinhado lá embaixo e alinhado no centro da tela. Então, tudo manipulação desses valores, desses tamanhos. Tudo bem? Então, gente, essa aula já tá bem comprida, né? Tá com quase uma hora. A gente fica por aqui. Espero que vocês estejam gostando, que esteja sendo útil o curso para vocês, tá bom? E até mais. Valeu!